Então, boa noite, sejam bem-vindos mais uma vez, né? Depois aí de um domingo sem aula, estamos voltando para continuar nosso estudo do Apocalipse. Hoje vamos iniciar aí o estudo de Apocalipse 15 e 16. Espero que a gente consiga ir até onde eu programei para irmos, para a gente poder caminhar e terminar o livro do Apocalipse. E aí nós vamos começar, eu vou começar fazendo uma oração para pedir a presença de Deus e do Espírito Santo conosco. Querido Pai de amor que estás nos céus, muito obrigada, Senhor, pela oportunidade que temos de estudar a tua palavra. Muito obrigada também porque nos é garantido por ti que sempre que pedirmos o teu Santo Espírito para iluminar, para nos apresentar a verdade, o Senhor realmente não vai nos negá-lo. Então, Pai, por favor, é isso que nós pedimos, uma iluminação vinda de ti, para podermos realmente entender todas as coisas que estão apresentadas aqui para nós. Que o teu Santo Espírito esteja conosco e nos apresente as verdades que foram descritas pelo seu profeta João. Em nome de Jesus, amém. Amém. Gente, então vamos lá, olha, vamos só relembrar em que ponto aqui a gente tá, né, da situação, porque a gente terminou aquele centro do livro do Apocalipse na aula passada. Por que que nós terminamos o centro? Eu expliquei para vocês que o centro era Apocalipse 12, 13 e 14. Então, em Apocalipse 12, a apresentação do núcleo do grande conflito, o dragão, a antiga serpente, o diabo, Satanás, contra Miguel e seus anjos. E aí ele é derrotado lá no céu, e aí ele vem para a terra em busca daqueles que seguem, né, o cordeiro, o remanescente, né, a semente da mulher, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Esse é o final ali de Apocalipse 12. Em Apocalipse 13, nós vimos a descrição das duas bestas, a besta do mar, né, que nós já vimos, e a besta da terra, que são o quê? Armas de Satanás, poderes que ele constitui neste mundo, que são instrumentos dele para perseguição daqueles que são fiéis a Deus, ok? Então, nós vimos isso. Em Apocalipse 14, aí nós vimos um outro cenário, que é justamente o cenário que o centro de Apocalipse 14 é o que nós chamamos de tríplice mensagem angélica, que é o que? A última mensagem de advertência a ser dado a esse mundo. Então, enquanto Satanás, através das bestas, está enganando o mundo, enganando com falsos ensinos, com operações de sinais e milagres, nós temos um povo proclamando a verdade e proclamando: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, adorai aquele que fez os céus, o mar, a terra e as fontes das águas. Caiu a grande Babilônia, ou seja, essa confusão religiosa, Deus já determinou que ela vai cair, né? Então a gente já entendeu que quando falei se caiu, caiu, é aquela coisa do nosso passado, é, é o perfeito profético, né? É aquele tempo perfeito profético, que se Deus diz que vai cair, então ele já pode dizer que caiu no passado. E nós terminamos Apocalipse 14 mostrando o mundo dividido em dois grupos. O grupo da colheita do trigo, ok, que são aqueles que são ajuntados e colocados no celeiro, e o grupo que é a vindima, ou seja, a colheita de uvas e essas uvas sendo pisadas no lagar,
que nós vimos que é um símbolo da ira de Deus sendo derramada sobre aqueles que não aceitaram a última mensagem de advertência do mundo. Então, nós vimos que no final dos tempos só haverão dois grupos. De Apocalipse 15 para frente, até Apocalipse 18, o que que a gente vai ver? Nós vamos ver o derramamento do juízo de Deus. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês a nossa telinha. Hoje nós vamos trabalhar basicamente as 7 pragas, mas existe uma cena introdutória para essas pragas. Então a gente vai começar com isso. Então é assim, Apocalipse de 15 a 18 é como se fosse uma unidade dentro do livro do Apocalipse e mostra como que a ira de Deus vai ser executada. No capítulo 15 e 16 mostra a ira de Deus sendo executada contra os seguidores do dragão, da besta, do falso profeta, ok? Que é o triunvirato satânico que a gente já mencionou quando a gente explicou Apocalipse 13. E Apocalipse 17 e 18 é o juízo sobre Babilônia, que nada mais é do que esse conglomerado religioso da falsa da religião que promulga uma falsa adoração, né, que realmente tenta enganar as pessoas para que Deus não seja adorado. Então, hoje nós vamos trabalhar essa primeira parte. Então, vamos lá ler Apocalipse 15, né? Vamos abrir nossa Bíblia em Apocalipse 15. Vamos começar no verso 1. E aí nós vamos ler também os versos 2 a 4, ok? Então, no verso 1, diz assim, olha: vi no céu outro sinal grande e admirável, 7 anjos tendo 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus. Então, veja bem, essa cena é a cena que continua a cena das duas colheitas anteriores. Se o mundo está separado em dois grandes grupos, então aqui o que que ele vai mostrar para a gente? O que que vai acontecer com esses dois grandes grupos, tá? Então ele separa. No verso 2 ao verso 4 mostra o que que um dos grupos vai estar fazendo e o outro grupo vai sofrer justamente os flagelos ou as pragas enviadas por Deus, ok? Então, 7 últimos flagelos. Aqui já diz por que são 7 últimos, pois com este se consumou a cólera de Deus, ou seja, a ira de Deus, esse é o último derramamento dela sobre este mundo, tá? Vamos ler os versos de 2 a 4 para a gente entender, então, o que um dos grupos vai estar fazendo aqui. Os versos, Apocalipse 15, versos 2 a 4, diz assim: vi como que um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus. E entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo, por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Então aqui a gente tem, gente, um cântico de vitória, um cântico de aclamação. Esse grupo, olha só,
O verso 2 ele mostra pra gente, eles são o quê? Os vencedores da besta, da imagem da besta, do número do nome dela. Ou seja, eles são aqueles que realmente venceram toda aquela tribulação de Apocalipse 13. E é o mesmo grupo que a gente viu em Apocalipse 14, que é o grupo que é colhido na colheita do trigo, que a gente entendeu isso na última aula. Então, esse grupo aqui, eles são vistos em pé num mar de vidro e eles estão cantando. Só que olha só em que ponto que aparece essa cena. Essa cena aparece antes do derramamento das pragas. Olha que coisa importante. Então, eu tenho um grupo que ele já é vitorioso antes do derramamento final do juízo de Deus. Por que que tem que ter esse grupo aqui? Porque o derramamento final do juízo de Deus, ele só acontece depois que os grupos estiverem completamente separados. Lembra que a gente já falou várias vezes do selamento do povo de Deus, que Deus vai determinar quem é dele e quem não é, e que vai chegar um momento que não tem mais chance de arrependimento, de mudança, o que quer que seja. Este é o momento em que esse grupo, ele está na terra, mas ele já canta a vitória, tá? Então ele vê esse grupo vitorioso já celebrando a vitória e eles passam por essa crise. Outra coisa importantíssima desse cântico é que eles são os vencedores da besta, mas quando você os vê cantando, você percebe que eles dão glória e louvor somente a Deus. Grandes e admiráveis são as tuas obras, ó Senhor, justos e verdadeiros são os teus juízos, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Olha a importância disso. Esse grupo, gente, ele vence, mas aí vamos lembrar de Apocalipse 12, verso 11. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Então é um grupo que não diz assim, eu venci, eu sou bom, eu sou top. Não, é um grupo que realmente deposita suas coroas diante do Cordeiro e que dá louvor somente ao Cordeiro. É um grupo que é, ele faz questão de aclamar que a vitória não pertence a ele, que é, na verdade, um comportamento completamente oposto ao comportamento babilônico. Lembra quando a gente estudou lá o 666, que a gente entendeu que o comportamento babilônico é aquele comportamento que a gente, né, até comentou de Nabucodonosor. Olha, esta Babilônia que eu fiz para engrandecer o meu nome, com a minha força, com a minha mão. Então, de um lado, nós temos pessoas que acreditam que a sua vitória, ela vem de Deus e ela é somente de Deus. E do outro lado, nós temos pessoas que atribuem os seus feitos a si mesmos e que buscam adoração para si. Então, nós temos aí realmente, mais uma vez, mostrando que no fim dos tempos, essa questão da adoração, quem é que eu vou estar adorando? A quem eu vou estar dando glórias? Né? Será que sou eu que mereço, porque eu sou boa demais? Ou quem é que merece? Será que é Deus? Então, aqui a gente vê esse grupo. Outra coisa aqui são os paralelos desse cântico com o cântico de Moisés lá de Êxodo 15. O povo de Israel era escravo no Egito. Moisés chega com Arão para libertar o povo e aí Faraó não deixa. Acontecem o quê? As 10 pragas, o povo é liberto. Chega diante do Mar Vermelho, aquela encruzilhada. Mais uma vez Deus se manifesta, o Mar Vermelho se abre e eles passam por terra seca. E aí do outro lado, eles cantam o cântico de Moisés, proclamando os feitos de Deus. Então eles cantam após a vitória.
eles cantam após a libertação. Uma coisa que eu acho linda do cântico de Apocalipse 15 é que aqui o justo, aquele que confia em Deus, ele canta antes das pragas caírem. Ele já tem certeza da libertação dele, ele já tem certeza de que as pragas não vão cair sobre ele, e ele já fala: Senhor, quem é que não vai glorificar o teu nome? Porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos, mas a justiça de Deus ainda está só começando a cair. Então a gente tem aqui alguns paralelos com Êxodo 15, o cântico, né, de libertação do povo de Israel, e algumas diferenças que são bem emblemáticas, né? Por isso que é chamado do cântico de Moisés e do Cordeiro. Não é só o cântico de Moisés, tá bom? Então, assim, o louvor, gente, a música em Apocalipse, ela ocupa um papel assim de grande destaque. A gente vê a música em Apocalipse 4, Apocalipse 5, a gente vê em Apocalipse 7, a gente vê Apocalipse 15, então a gente vê muito presente o louvor. E eu não sei quantos de vocês, né, assistiram a pregação de sábado de manhã, o pastor Pablo Sanches falando, né, o povo de Deus é um povo que louva. E ao louvar, ele engrandece somente o nome de Deus. Então, eu acho que isso aqui é uma coisa que está muito presente. Uma coisa muito legal desse cântico, e nós não vamos ler essas passagens, se vocês depois quiserem ver, é o seguinte: o cântico de Moisés e do Cordeiro, praticamente todas as frases são retiradas do Antigo Testamento. Então você vê que João usou frases do Antigo Testamento para expressar os louvores que serão dados pelo povo no tempo do fim, tá? Então aqui a gente tem, olha, grandes e admiráveis são as tuas obras, e aí a gente tem isso num salmo. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, a gente tem esse Deuteronômio, Salmo. Rei das nações, Jeremias chama Deus de Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome? Jeremias faz essa pergunta. Só tu és santo, né? Primeiro Samuel fala disso. E todas as nações virão e adorarão diante de ti, é uma coisa que a gente tem em Salmos e Jeremias. Então isso é muito emblemático, porque mais uma vez mostra aquele link maravilhoso de Apocalipse com, é, com o Antigo Testamento, e aqui João usa, né, esse recurso de usar essas frases, né, para poder montar essa música. Será que foi exatamente isso, né, que João ouviu, ou foi assim que ele conseguiu expressar para a gente? Então é isso que ele está mostrando. De qualquer maneira, a honra e o louvor está sendo dado a Deus. E aí nós temos finalmente a cena que prepara, tá, gente, para as últimas pragas, né? Que tá lá do verso 5 até o verso 8 de Apocalipse 15. Então vamos lá. Apocalipse 15, verso 5 ao verso 8. Diz assim, olha: Depois destas coisas, olhei e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. E os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do santuário, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos ao peito com cintas de ouro. Então, um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. E o santuário se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos.
Então, essa é a cena que introduz nenhuma praga caiu, mas já está dizendo de onde as pragas saem. A primeira coisa é que João, ele vê o santuário, abriu-se no céu o santuário. A palavra aqui, gente, para santuário é a palavra naos, em grego. E essa palavra a gente já até tinha falado sobre ela, tá? Essa palavra é a palavra que designa a parte mais interna do santuário terrestre. Porque lembrem que o santuário ele era composto de pátio, aí tinha o prédio em si, e no prédio a gente tinha lugar santo e lugar santíssimo. Esse naos, no grego, ele seria o nome dado para o lugar santíssimo, ou seja, o local onde ficava a arca da aliança, com a tábua dos 10 mandamentos, a parte mais interior mesmo. E aí, o que que a gente percebe ao longo de toda a Bíblia, né? Quando a gente estuda a teologia do santuário, né? Que é uma teologia muito presente na Bíblia. O santuário é o local de onde partem todas as ações salvadoras de Deus, né? Então o cordeiro, ele desce de lá, ele morre na terra, mas para nos imputar justiça, ele faz isso no santuário celestial, ele intercede por nós no santuário celestial. O julgamento de Deus a gente vê acontecendo no santuário celestial. E é de lá também que partem os juízos. É como se fosse o QG da salvação, sabe? É como se fosse assim, o quartel central mesmo, de onde Deus está administrando todo esse grande conflito, tá? E aí, aqui, então, diz que abriu-se esse santuário e aí ele viu saindo de lá esses 7 anjos que tinham esses 7 flagelos. E um dos 4 seres viventes, vamos lembrar que é um daqueles 4 querubins especiais, é uma classe superior de anjos que fica ao redor do trono divino. Ele começa a distribuir taças de ouro. A palavra aqui para taças de ouro é a mesma que fala das taças que eram usadas no trabalho no templo, tá bom? E aí ele distribui essas taças de ouro, mas elas estão cheias da cólera de Deus. Vamos ler Apocalipse 5:8. Apocalipse 5:8. Porque aqui a gente tem a figura das taças de ouro, só que aqui elas estão cheias de outra coisa. Olha que interessante. Apocalipse 5:8 diz assim: Quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Então, as taças que já foram cheias das orações, né, dos santos, cheias desse incenso, elas agora estão cheias da cólera de Deus. E aí a gente vê que essas pragas, elas vêm agora sem mistura de misericórdia, não há graça, não há mais uma amenização, né, da ira de Deus. Ela vai cair realmente sem misericórdia, porque o julgamento já terminou, as pessoas já se decidiram, elas já escolheram um lado. Sempre que Deus derrama seus juízos com misericórdia, esses juízos eles visam o arrependimento. Aqui, gente, não tem mais como ter arrependimento. As pessoas já ouviram a última mensagem de advertência dada a essa terra e elas já escolheram o seu lado.
O Antenor tá com a mão levantada. Diga, Antenor. Helenzinha, quando a gente vê esse propósito de Deus, que ele vai fazer o juízo, eu posso também chamar de ato estranho de Deus, porque Deus não tem esse pensamento de destruir nem os ímpios, né? A própria Bíblia diz. Eu posso dizer, porque muito se fala nisso, né? Quando acontece esse tipo de juízo que Deus vai fazer, eles sempre tocam nesse assunto de ato estranho do próprio Deus, porque ele não quer ver a morte nem mesmo dos Uhum. ímpios. Isso é válido? Sim, é legal essa tua pergunta. A gente sempre vê essa frase, o ato estranho de Deus, ligado à destruição final, é, após o milênio, né? Que a gente vai ver lá em Apocalipse 20, a gente vai ver essa última destruição e aí realmente essa questão do ato estranho de Deus. Aqui a gente tem que lembrar assim, Deus gostaria de estar fazendo isso? Não. Mas a ira de Deus, a Bíblia é muito clara em dizer que ela se manifesta contra todo o pecado e contra toda a maldade. Então a ira de Deus, ela é também uma faceta do amor, porque como é que Deus seria amor se ele não punisse o mal, né? Se o mal não fosse punido, se o mal ficasse impune. Então, o caráter de Deus, ele prevê juízo, né? Ele prevê que as coisas sejam justas e que finalmente aconteçam. Mas a destruição final dos ímpios, sim, a gente pode dizer que é o ato estranho de Deus, porque a Bíblia é muito clara dizer que Deus não quer que ninguém pereça, e sim que todos cheguem ao arrependimento, né? Mas, infelizmente, as pessoas vão ter escolhido o seu lado nessa guerra, elas vão ter escolhido. E a gente vai ver aqui no derramamento das pragas uma frase que para mim é muito emblemática, que a gente vai ver que realmente assim não tem mais como Deus dar tempo, porque as pessoas simplesmente elas se negam a mudar, né, de opinião. Mas a gente entende que isso aqui não é realmente algo que Deus vai fazer, vamos dizer assim, com alegria, obviamente, né? Ele vai estar destruindo criaturas suas mas ele vai estar também vindicando os justos perante o universo. Lembram quando a gente estudou o quinto selo, que tem as almas debaixo do altar e elas perguntam até quando? Até quando, Senhor? As pessoas, né? A maldade continua, o pecado, a perseguição e tudo. E aí ele fala que é para ter calma, que o momento vai chegar. E aqui é a resposta para esse até quando, né? Então, isso aqui também é uma resposta a essas taças que estavam cheias de intercessão dos santos, mas aí chega um momento que não dá mais e elas vão estar cheias da cólera de Deus. A gente vê também que quando isso. Peraí. Quando isso acontece, eles vão, quando eles saem, né, dessa porção do santuário, Apocalipse 15 diz que esse santuário se encheu de fumaça, né? Verso 8: o santuário se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e ninguém podia penetrar no santuário até que se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. Vamos ler na história da terra quando foi que isso aconteceu. Primeira vez está lá em Êxodo 40, versos 34 e 35.
o santuário estava sendo dedicado, o tabernáculo, tá, gente? Ele tinha acabado de ser montado e ele estava sendo dedicado. Então, no verso 34 de Êxodo 40 diz assim: Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Então, quando o tabernáculo foi dedicado, ele se encheu da glória de Deus e ninguém podia entrar. Isso também aconteceu lá em 1 Reis, capítulo 8, versos 10 e 11. Versos 10 e 11 diz assim: Tendo o sacerdote saído do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, de tal sorte que os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Então, quando a glória de Deus enche o templo, quando essa nuvem enche o templo, o que que acontece? Não tem como o sacerdote trabalhar. O trabalho ele fica parado, ele fica estagnado, ok? Aqui, gente, em Apocalipse, isso toma uma proporção gigante, porque quem é que trabalhava no santuário celestial? Cristo, nosso sacerdote e nosso sumo sacerdote. Aqui ele está dizendo que o santuário está parado, paralisou as ações que aconteciam no santuário, tudo foi decidido e agora nada mais acontece lá. A intercessão que acontecia no santuário acabou e é por isso que os pecadores vão agora experimentar a plenitude da ira de Deus. A gente tem muito medo, né, e muito receio de falar da ira de Deus, porque a gente pensa muito em ira do nosso ponto de vista, né? Que ela é sempre uma ira egoísta, ela tem sempre um viés de pensamentos próprios, né? De realmente assim, de eu pensar só no meu lado da coisa, mas a gente tem que lembrar que a ira de Deus ela não é assim, né? Ela é uma ira completamente justa, que ela realmente se manifesta contra toda a maldade. E ela faz parte, sim, do caráter de um Deus de amor, porque, mais uma vez, vamos lembrar como é que eu tenho amor se eu deixo impune o mal, né? Então, um Deus de amor, ele tem que punir o mal. E aí a gente vê isso acontecendo. E aí, existe um paralelo, gente, muito grande entre as 7 pragas e as 7 trombetas. Quando a gente estudou as 7 trombetas, a gente comentou muito que eram juízos parciais. Lembram que a gente falou muito, juízos parciais, que eram juízos mandados para avisar que ainda tinha tempo, né, de arrependimento. E o que que é engraçado? Não engraçado, desculpa. O que que é interessante? É que, na verdade, existe um paralelo perfeito entre as trombetas e onde elas caem, o que que elas fazem, tá? E as pragas, o que que elas fazem, ok? Então, a gente tem, olha, aqui eu fiz um quadrinho, né? A primeira trombeta, ela cai sobre a terra, né? Mata a erva e tudo, a terça parte da erva. Nas pragas, a gente também tem uma praga que cai sobre a terra, aí a gente tem a praga que cai sobre os rios, a gente tem a praga que cai sobre o sol. Lá na quinta trombeta, a gente viu a escuridão que vem do abismo com os gafanhotos. A quinta praga, a gente vê a escuridão no trono da besta. A sexta praga, a sexta trombeta, ela se refere ao rio Eufrates e a sétima praga também. E na sétima trombeta, a gente vê fortes vozes dizendo que o reino de Deus chegou. E na
sétima praga, uma voz diz que está consumado, ou seja, acabou-se tudo. Então a gente vê um paralelo muito grande. Qual é a diferença então entre as 7 trombetas e as 7 pragas? As 7 trombetas, elas são juízos parciais. Lembrem-se que quando eu expliquei, a gente comentou que a primeira cai inclusive sobre, né, os judeus ali por volta do ano 70 da era cristã, explicando que o juízo sempre começa pelo povo de Deus e depois passa para os povos que perseguiram o povo de Deus, e a gente foi mostrando isso. E sempre que você vê as trombetas é assim, e a terça parte, e a terça parte foi queimada, e a terça parte dos animais do mar morreram. Você sempre vê essa terça parte porque ela indica o quê? Ela indica que é parcial o juízo, não é um juízo completo. Ele mostra que as pessoas têm tempo de arrependimento. Isso não é uma coisa que acontece com as pragas. Quando as pragas começam a cair, gente, não tem mais intercessão no santuário celestial. A intercessão acabou. A gente acabou de ver aqui no verso 8, né, de Apocalipse 15. A intercessão acabou e aí essas pragas caem realmente só como uma punição e não mais como um aviso, né, um chamado ao arrependimento, ok? Eu achei essa fotinha aqui muito interessante, ela especifica, né, aqui ela mostra em fotinhas as diversas pragas aqui que a gente vai ver e a gente vai estudar um pouquinho sobre elas agora, tá bom? Então, vamos ler aqui Apocalipse 16, do 1 até o 11. Vamos lendo aqui por partes, né? Vamos ver aqui. Então, Apocalipse 16, vamos ler o verso 1 e 2. E diz assim: Ouvi vinda do santuário uma grande voz dizendo aos 7 anjos: Ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Úlceras malignas e perniciosas, a primeira praga do tempo do fim, é a 6ª praga do Egito, gente. Tá? É a praga que aconteceu, a praga de número 6, que tá lá em Êxodo 9, versos 10 e 11. Diz assim, olha: Eles tomaram cinza do forno e se apresentaram a Faraó. Moisés atirou-a para o céu e ela se tornou em tumores que se arrebentavam em úlceras nos homens e nos animais, de maneira que os magos não podiam permanecer diante de Moisés por causa dos tumores, porque haviam tumores nos magos e em todos os egípcios. Esse tipo de úlcera, gente, de acordo com as palavras usadas aqui, seria o mesmo tipo de úlcera que acometeu Jó. Vamos ler Jó 2, versos 7 e 8. Jó 2, versos 7 e 8 diz assim, olha: Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó com tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó, sentado em cinzas, tomou um caco para se raspar com ele. É uma coisa horrível, a gente não consegue imaginar, mas a praga é muito clara, ela aflige somente os adoradores da besta e da sua imagem. Será que são todos? Não sei, né? Então a gente fica se perguntando
Como vai ser isso? Outra coisa importante que a gente percebe também assim é que as 5 primeiras pragas elas são retiradas, né, de pragas do Egito e a gente percebe que assim como lá no Egito, né, elas foram literais, então úlcera maligna era úlcera maligna, aqui realmente dá a entender em Apocalipse que essas pragas do Apocalipse são literais, ok? Vamos ler Apocalipse 16, os versos 3, 4 e 5, que é tudo aqui o mesmo tipo de praga, são as pragas sobre as águas, primeiro sobre o mar e depois sobre os rios e as fontes das águas. Diz assim, olha, verso 3: derramou o segundo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. Lembram que quando a gente falou da segunda trombeta, que caiu uma montanha, né? Caiu no mar e morreu a terça parte dos animais do mar. Aqui não, gente. Aqui tá dizendo que morreu todo ser vivente que havia no mar, porque o mar se transformou como que em sangue de morto, ou seja, uma água aqui completamente imprópria para a habitação, né, dos seres marinhos. Versos 4 e 5, né, até o 7 diz assim, olha, derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e elas se tornaram em sangue. Então eu ouvi o anjo das águas dizendo, tu és justo, tu que és e que eras, o santo, pois julgastes estas coisas, porquanto derramaram sangue dos santos e de profetas, também sangue lhes tem dado a beber, e eles são dignos disso. E ouvi do altar uma voz que dizia: certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os seus juízos. Então, a segunda e a terceira praga, elas são a primeira praga do Egito, né? Só que no Egito não tinha mar, eles só tinham Nilo, e aí foram as águas do Nilo que se transformaram em sangue. Só que aqui você percebe que é um alcance completo, né? Todas as águas se tornaram impróprias para o consumo. Vamos lembrar que lá no Egito, os israelitas continuaram tendo água limpa. E se a gente entende que as últimas pragas caem somente em cima dos adoradores da besta e da sua imagem, então a gente entende que de alguma forma aqueles que têm o selo de Deus vão continuar tendo água pura para beber, ok? Então aqui a gente não sabe como isso vai acontecer, qualquer coisa que a gente diga é uma especulação, ok, gente? Mas é certo que vai acontecer, tá? Vamos ver a quarta, tá? A quarta praga. Diz assim, verso 8 e verso 9 de Apocalipse 16. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Gente, aqui é como se João estivesse falando assim: olha, já caiu a quarta praga, já passou da metade, e mesmo assim eles continuam blasfemando o nome de Deus, eles continuam falando coisas horríveis sobre Deus, e eles não se arrependeram para darem glória a Deus. Ou seja, é a obstinação do pecado. Essas pessoas já estão realmente além da possibilidade de salvação, tá? E a gente tem
aqui um paralelo com Apocalipse 13, verso 6, que é o seguinte: em Apocalipse 13, verso 6, você vê a besta do mar, olha o que fala sobre ela. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus para lhe difamar o nome, difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Então, gente, os seguidores da besta, os adoradores da besta e da sua imagem, aqueles que têm a marca da besta, eles reproduzem o comportamento da besta, eles difamam o nome de Deus, eles é, eles blasfemam contra Deus, eles continuam fazendo as mesmas coisas que a besta faz, ok? Então a gente vê que o comportamento aqui, ele é um comportamento que se repete. Vamos para a quinta praga, Apocalipse 16, verso 10 e 11, ok? Diz assim, olha: derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta. Aqui é interessante, porque até agora as pragas são todas universais. Sobre a terra, sobre os homens adoradores da besta, sobre o mar, sobre os rios, toda criatura morreu. Aí, na quinta praga, você vê uma mudança, que essa quinta praga ela é localizada. Diz assim: derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram de suas obras. Olha aqui que coisa interessante essa repetição de que os homens não se arrependeram, de que eles continuaram blasfemando, mesmo vendo a grandiosidade de Deus, mesmo vendo que Deus é todo poderoso, que Ele que tem o poder de fazer todas as coisas, eles continuam blasfemando. E fala que caiu essa praga sobre o trono, né, da besta. Vamos ver Apocalipse 13, verso 2. Quem é, assim, né, que besta é que tem esse trono, né? Apocalipse 13, a gente vai ler o verso 2 e o verso 12. Diz assim, olha: a besta que vi era semelhante a um leopardo com pés de urso e boca de leão, e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então veja bem, esse trono aqui, né, o reino da besta, ele é um trono dado por Satanás, é uma autoridade dada por Satanás. Verso 12: exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença e faz com que os habitantes da terra adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Quando nós estudamos Apocalipse 13, nós entendemos que essa besta que exerce autoridade no tempo do fim, né, que pede adoração no lugar de Deus, é o papado com a sua ferida mortal curada, uma união de poder civil e religioso que vai aplicar uma lei religiosa, né, e quem não cumprir vai estar sujeito a uma pena de morte, ok? Então a gente já entendeu isso. Aqui está dizendo que o local onde fica a sede desse poder vai se tornar completamente escuro, assim como aconteceu lá em Êxodo. Olha, Êxodo 10, 21 a 23. Êxodo 10, de 21 a 23, diz assim, olha, é a nona praga, tá, gente? Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possam apalpar. Estendeu, pois, Moisés a mão para o céu, e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito por 3 dias.
e eles não viram uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias, porém, todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Então aqui, gente, a gente vê que é uma escuridão, assim, sem precedentes, não é um eclipse, né? É realmente uma escuridão que as pessoas não conseguem levantar do lugar. É claro que no tempo do fim, vão existir já existem, né, mecanismos de iluminação, mas você vê que o ambiente vai estar escuro, né? E a gente vê aqui como essa escuridão vai atingir somente o centro de comando, tá? O trono da besta. Essa praga, gente, ela é muito importante. Ela é a quinta praga. E aqui tem duas informações bem relevantes. Primeiro, quando essa praga acontece, os homens ainda estão sentindo a dor da primeira praga. Aquela praga que afligiu todos os homens com úlceras. A gente percebe então que as pragas elas caem numa sucessão e a gente percebe também que não existe um tempo muito longo entre uma e outra, né? Até porque quem é que vai conseguir habitar a Terra do jeito que as coisas estão progredindo aqui, realmente vai ficar inabitável. Outra informação relevante é o seguinte, que ao atingir o centro de comando da Grande Babilônia, vai ser uma humilhação sem precedentes, porque vai ser o atestado de que essa autoridade que nós sabemos que vai ser dada por Satanás, mas o mundo acha que não, que é uma autoridade divina, eles vão ver que não tem autoridade nenhuma, porque as pragas começam a cair no mundo e cair inclusive lá, nesse centro de comando, ok? Então a gente vê realmente aqui que ele perde, uma humilhação, né, completa da besta que até então estava recebendo toda a adoração e todo o louvor enquanto Deus era blasfemado. E aí, mais uma vez, se repete a frase, e mesmo assim os homens não se arrependeram e continuaram blasfemando, né? Por que que isso acontece? Porque a gente tem que lembrar que esse grupo aqui é o grupo que rejeita a mensagem angélica, é o grupo que rejeita a última mensagem de advertência, né? Eles perderam a última oportunidade de se arrepender. Lá na terceira mensagem angélica já estava dizendo isso. Então, eles estão completamente à mercê do engano, porque eles rejeitaram a luz. Para o seu próprio mal, eles escolheram o engano ao invés da verdade. E aí, eles estão prontos para a sexta praga, que é uma praga que a gente tem uma atividade divina misturada com uma atividade satânica, que é o que a gente vai ver agora, que essa é a que a gente vai gastar um tiquinho de tempo para entender a sexta praga, ok? Então, vamos ler a sexta praga. Tem uma coisa bem interessante que os autores, quando eles estão explicando as pragas, é bem emblemático. Os autores historicistas, né, que entendem, que interpretam o Apocalipse do ponto de vista historicista, eles todos concordam que até a quinta praga são pragas literais e que a sexta não é literal. A gente vai entender um pouquinho do porquê que essa sexta praga não é literal e aí a gente vai entender um pouquinho disso. Então vamos ler a sexta praga, Apocalipse 16, do verso 12 ao 16. Diz assim: derramou o sexto anjo a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram,
para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e nem se veja sua vergonha. Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Que confusão, né, gente? Vamos tentar destrinchar um pouquinho melhor aqui o que está acontecendo nessa sexta praga. Primeira coisa é o rio Eufrates, né? O grande rio Eufrates, como é dito aqui, Apocalipse não, Gênesis 15, verso 18, tá? Gênesis 15, verso 18, esse versículo ele é importante porque ele marca os limites aqui, tá? Do povo de Deus. Ok? Ele diz o seguinte, é Deus dizendo qual seria a terra que ele ia dar para Abraão. Olha o que ele diz. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Então, gente, o rio Eufrates era a delimitação mais ao norte das terras que que Deus prometeu a Abraão, e que a gente sabe que esse reino só alcançou, né, boa parte disso lá no reinado de Davi / Salomão, né? Salomão consolidou esse território e depois disso eles só perderam e obviamente hoje a gente sabe que Israel é só um trechinho bem pequeno de terra. Mas o Eufrates era o limite que separava o povo de Deus dos seus inimigos que ficavam mais ao norte, ok? Assíria, Babilônia, tá? Todos vinham da além do Eufrates. Então, quando aqui fala, né, do secamento do rio Eufrates, já está dizendo para a gente que aqui tem um significado bem importante. E o que seria esse secamento do Eufrates? Vamos ler primeiro, lá no Antigo Testamento, quando foi que o Eufrates secou, tá? Vamos ler uma profecia de Isaías. Isaías 44, verso 27 e 28. Isaías 44, verso 27 e 28, diz assim: que digo à profundeza das águas, seca-te, e eu secarei os teus rios. Que digo de Ciro, ele é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz. Que digo também de Jerusalém, será edificada, e do teu templo será fundado. Aqui, gente, vamos entender em que época Isaías escreve isso. Isaías escreve isso mais ou menos 150 anos antes de Ciro existir, ok? Isso aqui Isaías escreveu quase 100 anos antes de Jerusalém ser tomada por Nabucodonosor, tá? Antes do cativeiro babilônico, Isaías prevê o cativeiro, mas ele já prevê também o livramento. Ele já está dizendo que vai vir um Ciro e que Ciro vai salvar, né? Vai ter um papel central na reconstrução de Jerusalém. Vamos ler um pouquinho mais em Jeremias, porque aí a gente vê melhor essa profecia. Jeremias, ele acrescentou dados a essa profecia lá em Jeremias 50, versos de 35 a 38.
Diz assim, olha, a espada virá sobre os caldeus, diz o Senhor, e sobre os moradores de Babilônia, sobre os seus príncipes e sobre os seus sábios. A espada virá sobre os gabarolas e ficarão insensatos. Virá sobre os valentes dela e ficarão aterrorizados. A espada virá sobre os seus cavalos e sobre os seus carros e sobre todo o misto de gente que está no meio dela. E este será como mulheres, e a espada virá sobre os tesouros dela e serão saqueados. A espada virá sobre as suas águas e estas secarão, porque a terra é de imagens de escultura e os seus moradores enlouquecem por estas coisas horríveis. Vamos virar a página, Jeremias 51, versos 36 e 37. 36 e 37. Diz assim: pelo que assim diz o Senhor, eis que pleitearei a tua causa e te vingarei da vingança que se tomou contra ti. Secarei o seu mar e farei que se esgote o seu manancial. Babilônia se tornará em montões de ruínas, moradas de chacais, objeto de espanto e assobio, e não haverá quem nela habite. Então, aqui nós vemos profecias de Isaías e de Jeremias contra Babilônia, a Babilônia que invadiu Judá, destruiu Jerusalém e destruiu o templo. Como essa profecia se cumpriu na vida real? Eu coloquei aqui para vocês uma ilustração do que seria Babilônia, tá, gente? No tempo lá de Nabucodonosor. Então, uma cidade fortificada, circundada e com canais do Eufrates que passavam por dentro dela. Então, gente, Babilônia era praticamente uma cidade que não tinha como ela ser tomada, porque como eram as guerras de antigamente? As cidades tinham muros, aí elas eram cercadas, o exército ficava cercando, até que as pessoas ficavam sem água, sem comida e não tinha como. Então, às vezes, um cerco durava 3 anos, né? Meses, anos. Só que Babilônia, como ela tinha canais de rio que passavam por dentro dela, eles tinham plantações dentro da cidade e uma fonte inesgotável de água. Então, eles se sentiam muito seguros. Por isso que a gente lê Daniel 5 e a gente vê que no dia em que Babilônia foi invadida, o regente lá, né? Como era o nome mesmo? Belsazar. Ele estava dando uma festa, né? Porque o exército de Ciro, o exército medo-persa, cercando ele estava dando uma festa. E como foi que Ciro entrou na cidade? O historiador Heródoto conta que Ciro pegou parte do exército dele e cavou canaletas ao longo do rio, fazendo com que o curso do rio fosse desviado e as águas baixassem. Quando as águas baixaram, eles entraram por debaixo dos muros da cidade. E aí eles pegaram o pessoal completamente despreparado e foi assim que Babilônia foi tomada. Então veja bem, quando Ciro seca, né, seca entre aspas, o Eufrates, ele que era um rei que vinha do lado do nascente do sol, ele toma a Babilônia e Ciro a gente sabe que ele é quem assina o decreto dizendo que o povo de Israel pode voltar para reconstruir Jerusalém. Então, o secamento do Eufrates no Antigo Testamento foi o que possibilitou a libertação do povo de Deus. Por que que a sexta praga, ela é uma figura de linguagem, né? Por que que ela é alegórica? Você pode falar assim, mas Ellen, existe o Eufrates até hoje? Existe, gente. O Eufrates existe. Só que existe Babilônia hoje? Existe uma Babilônia física?
Não existe. Então, de alguma forma, a gente tem que entender esse assecamento do Eufrates como outra coisa. O Eufrates era quem dava vida à Babilônia. Vamos tentar entender um pouquinho disso em Apocalipse 17. Apocalipse 17, a gente vai ler o verso 1 e o verso 15. Apocalipse 17, verso 1 e verso 15, diz assim, olha. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo, vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas. No verso 5, a gente descobre que o nome dessa meretriz é Babilônia, tá, gente? Então, olha, na sua fronte estava escrito um nome, um mistério, Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações na terra. E olha o verso 15, o que ele diz? Falou-me ainda o anjo, as águas que vistes, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Veja bem, o Eufrates está para a Babilônia do Antigo Testamento, assim como as águas está para a Babilônia, a meretriz que está assentada sobre elas. O que dá vida à Babilônia? Os seus apoiadores, gente. Os apoiadores de Babilônia, aqueles que estão adorando a besta, aqueles que estão se inclinando perante ela, é que dão vida a ela. O que seria o secamento do Eufrates? Seria essa retirada do apoio. Essas águas se secam e aí Babilônia começa a cair. Deu para entender? Vocês conseguem entender isso? Que isso aqui é uma figura de linguagem? Alguém faz algum sinal para mim, ou para cima ou para baixo, dizendo se entendeu ou não. Então aqui, gente, a gente tem. Obrigada, Flávia. A gente tem uma. Obrigada, Robson. A gente tem uma figura realmente de linguagem. O que João tá contando pra gente? Ele tá contando assim, gente, vai se repetir. Só que a gente só entende isso quando depois a gente estudar Apocalipse 17, que a gente vai entender que Babilônia é uma meretriz que está sentada sobre as águas. De repente, as águas secam. Eu acho que um dos motivos pelos quais essas águas secam é a quinta praga. Você imagina a meretriz assentada, né, sobre todos esses poderes e de repente ela é vítima de uma grande praga e esses poderes falam assim: "Epa, peraí, a gente achou que era tu que estava com Deus, que era você que estava no controle e agora não tá?" Então aqui é uma pista para gente realmente do porquê existe então essa retirada do apoio, mas obviamente a João não explica como vai ser isso e nem em que momento, né? Mas vai ser depois da quinta praga. Só que fala o seguinte: essa praga, essa retirada do apoio é para que a libertação do povo, olha só o verso 12, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. E aí, mais uma vez, a gente tem o paralelo com Ciro, gente. Vamos ler Isaías 41, verso 2 e o verso 25. Isaías 41, verso 2, diz assim, olha. Quem suscitou do Oriente aquele cujos passos segue a vitória? Quem faz as nações que se lhe submetam e que ele calque aos pés os reis com a sua espada e transforme em pó e com seu arco em palha que o vento arrebata? Verso 25. Do norte suscito a um e ele vem.
a um desde o nascimento do sol, e ele invocará o meu nome, pisará magistrados como lodo e como oleiro pisa o barro. Vamos ver agora Isaías 45, verso 13. Então a gente está vendo que a libertação vem de um rei, vem de reis que vem do lado do nascimento do sol, ok, gente? Claro que aqui a referência é Babilônia, né? 45, verso 13. Eu, na minha justiça, suscitei a Ciro, e todos os seus caminhos endireitarei. Ele edificará a minha cidade e libertará os meus exilados, não por preço nem por presentes, diz o Senhor dos Exércitos. Então, nós vemos que Ciro foi um rei que veio do lado do nascimento do sol e ele veio para libertar o povo de Israel, e o que possibilitou esse libertamento foi o secamento do Eufrates. Mas quem seria então o rei que vem do lado do sol, esse que está sendo descrito aqui em Apocalipse, né? Porque não é mais Ciro, a gente já sabe disso. Vamos ler Lucas 1, verso 78. Diz assim: graças à estranhável misericórdia do nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas. Quem é o sol nascente das alturas que faz visita a nós? Então, aqui já é uma dica. Apocalipse 22, verso 16, diz assim, olha. Apocalipse 22, verso 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas à igreja. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Vamos ler Apocalipse 17, 14. 17:14, que diz assim, olha, pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e Rei dos reis, e vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Então, gente, o Cordeiro, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, aquele que vem do lado do sol, nada mais é do que Cristo, né? É Jesus. É aquele, e lembrem-se que Ciro foi chamado de quê? De Messias. Só que aqui a gente tem o Messias de verdade, né? Aquele que vem para fazer a libertação final do povo de Deus, né? Como a Flávia escreveu aqui no grupo. E aí eu queria ler para vocês essa passagenzinha de Daniel. Daniel 12, verso 1, que é muito emblemática essa passagem, e Daniel 12, verso 1 combina perfeitamente com esse anúncio da sexta praga, que diz que é o preparo, né, do caminho dos reis que vem do lado do sol. Diz assim, olha, nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro do Cordeiro. Então, nós vemos que o rei que vem, né, ele é o rei que vem do lado do sol, ele é o próprio sol da justiça, ele é a brilhante estrela da manhã, ele é o Messias, né? E a gente vê na Bíblia, a gente já até explicou algumas vezes que na Bíblia, normalmente, né, o que vem do Oriente, quando fala, a Bíblia fala que vem do Oriente, ele vem
para trazer juízo para os culpados e salvação para o povo de Deus, tá? Mas vamos à sexta praga, gente, ela é intrigante, né? Porque aí diz o seguinte, que o Eufrates secaria e que prepararia o caminho, né, dos reis que vêm do lado do sol. E aí olha o que acontece no verso 13. Então vi sair da boca do dragão, da besta e do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônio, operadores de sinais e se dirigem aos reis do mundo inteiro a fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Aí aqui você vê o dragão, né? A besta, e aí você vê um terceiro nome que é o falso profeta. Mas eu já tinha avisado vocês que esse falso profeta ia aparecer. Quando a gente estudou sobre a besta da terra, eu expliquei para vocês que Apocalipse 13 era o único lugar de Apocalipse onde esse poder era chamado da besta da terra. Que depois disso ele passaria a ser chamado de falso profeta. Por que que a besta da terra é o falso profeta? A besta da terra, ela pede adoração para a besta do mar, para o poder papal. Então, a besta da terra, ela é um poder civil investido de poder religioso, é a mistura disso, mas ela não pede adoração para si, ela pede adoração para a besta do mar. Então, ele é um falso profeta, porque assim como o profeta interligava o povo de Deus com a adoração verdadeira a Deus, o falso profeta ele liga os adoradores da besta com essa falsa adoração. Então, ele promove os enganos. E a gente vê esse nome aparecendo em outras passagens aqui de Apocalipse. Olha Apocalipse 19, por exemplo, verso 20. Vai falar de novo dela. Diz assim: mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, que com sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e os adoradores da sua imagem. E os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Vamos ler o capítulo 20, verso 10. Mais uma vez vai falar do falso profeta. Diz assim, olha: o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e eles serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então, este aqui, o falso profeta, é o nome, o outro nome da besta da terra, e esse nome expressa o tipo de atividade que ele faz, que é essa atividade enganosa, né? De realmente lançar falsas doutrinas, falsos ensinos para promover a falsa adoração, ok? E aí a gente vê que da boca do dragão, da boca da besta e do falso profeta. Gente, vocês estão conseguindo me ouvir? Porque tem muitos fogos. Eu não sei o que tá tendo algum campeonato hoje, né? De alguma coisa de futebol. Sim, eu estou Tá dando escutando. para ouvir, sim. Ah, tá Sim. ótimo. Tá dando Então para ouvir, sim. tá bom, obrigada. Então, a gente vê que da boca dele saem 3 espíritos imundos semelhantes às rãs. Isso é muito confuso, né? Isso é um negócio meio esquisito. O que são essas rãs? E aí a gente vai pegar uma carona lá em Êxodo 8, de 5 a 7, porque essa é uma praga que existe lá no Egito, tá? Vamos lá, diz assim, ó. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão, estende a mão com o seu bordão sobre os rios, sobre os canais e sobre as lagoas, e faze subir rãs sobre a terra do Egito.
Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito e subiram rãs e cobriram a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo com as suas ciências ocultas e fizeram aparecer rãs sobre a terra do Egito. Essa praga, ela é muito emblemática. Por quê? Não sei se vocês se lembram na história do Egito, Moisés, quando ele transformou a vara dele em cobra, os magos do Egito conseguiram fazer a mesma coisa. Aí, quando eles transformaram a água em sangue, os magos fizeram a mesma coisa. E aí, quando eles fizeram sair rãs, os magos fizeram a mesma coisa. Essa foi a última praga que os magos do Egito conseguiram imitar, contrafazer para dizer assim, eles não têm poder nenhum, a gente consegue fazer a mesma coisa. Aqui, gente, o que a gente vê? Que quando o Eufrates seca e tira o poder de Babilônia, o que Babilônia faz? O que ali a trindade satânica faz? Ele lança o último engano que ele tem, sabe, a última carta na manga para dizer assim, não, peraí que a gente consegue fazer também alguma coisa. Então aqui são os falsos ensinos do tempo do fim para poder ajuntar todo mundo de novo com ele. Os povos, tribos, nações e línguas não retiraram o seu endosso, o seu apoio de diante da besta, e agora a besta lança para o mundo inteiro o último engano, que são 3 espíritos imundos semelhantes às rãs. Aqui, gente, a gente pode ter certeza que esses espíritos imundos semelhantes às rãs são ensinamentos do mal, mas que vão enganar muito todos os reis da terra, que é o que está falando aqui em Apocalipse. Olha, 3 espíritos imundos semelhantes às rãs, porque eles são espíritos de demônio, operadores de sinais, e eles se dirigem aos reis do mundo. Então, quando eu engano os reis do mundo, eu estou enganando para quê? Para ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Isso aqui é o último grande engano. A gente não teve a última grande mensagem de salvação para o mundo, a tríplice mensagem angélica, pois aqui a gente também tem 3 espíritos imundos que são esse último grande engano e vem com muitos sinais e vem com prodígios, porque aqui aquelas pessoas que já não acreditavam na besta, elas vão ter a sua, sabe assim, vai renovar a esperança delas em Babilônia, vai renovar o apoio delas para a Babilônia, tá? E aí a gente tem um adendo, tá dizendo, olha, enquanto eles estão enganando, o que Deus avisa? Eis que venho como vem o ladrão, né? E cuidado você, para que você não seja pego nu, tá? Essa coisa de ficar nu, eu queria até ler Ezequiel 16 com vocês. Isso era sinal de juízo divino, gente. Ezequiel 16, verso 37 a 39, quando Ezequiel está falando uma profecia, né, contra o povo de Deus, ele está dizendo que o povo de Deus se prostituiu com vários amantes, ou seja, pegou um monte de falso ensino. Aí o que ele diz? Olha, eis que ajuntarei todos os seus amantes com os quais te deleitastes, como também com todos os que amastes, com todos os que aborrecestes, ajuntá-lo-eis de todas as partes contra ti, e descobrirei as tuas vergonhas diante deles, para que todos as vejam. E julgar-te-ei como são julgadas as adúlteras e as sanguinárias, e te farei vítima de furor e de ciúme. Entregar-te-ei nas suas mãos, e derrubarão
o teu prostíbulo do culto, os teus altares elevados, e despir-te-ão dos teus vestidos, e tomarão as tuas finas joias, e te deixarão nua e descoberta. O que Apocalipse está dizendo é o seguinte: Babilônia está lançando o grande e último engano dela para este mundo, mas Deus está avisando que ele vem como ladrão e quando ele menos espera, Babilônia vai estar completamente envergonhada e nua, tá? A gente vai ver isso muito expandido em Apocalipse 17. Em Apocalipse 17, que a gente vai ver na próxima aula, a gente vai ver o julgamento da grande meretriz, que é Babilônia, ok? Então a gente vai ver isso bem forte. Vamos agora trabalhar uma única expressão, que é essa expressão de Apocalipse 16, verso 16, que diz o seguinte: então os ajuntaram. Ajuntaram quem, gente? Os reis do mundo inteiro, né? No lugar que em hebraico se chama Armagedon. E aí aqui a gente tem filme, a gente tem livro, a gente tem boato, a gente tem um monte de profetada sobre esse Armagedon, que vai ser a última grande batalha. Mas vamos lembrar que Armagedon aqui é um lugar. É um lugar. Então, se ajuntaram todos num lugar que em hebraico se chama Armagedon. Vamos entender então o que é o Armagedon. Armagedon em hebraico, esse Ar quer dizer monte e Magedon ou Megido é monte de Megido, tá, gente? E aí nós vemos essa região de Megido aparecendo em vários textos da Bíblia, lá no Antigo Testamento, mas nós vamos ler só uma delas, segundo Crônicas 35, verso 22. Segundo Crônicas 35, verso 22, diz assim: porém Josias não tornou atrás, antes se disfarçou para pelejar contra ele, e não dando ouvidos à palavra que Neco lhe falara da parte de Deus, saiu a pelejar no vale de Megido. Então, a palavra Armagedon é monte de Megido, mas todas as vezes que o Antigo Testamento fala Megido, não é um monte, é um vale. Ao invés de ser um monte, é um local plano, é uma planície, tá? E é também o nome de uma cidade fortificada que ficava ao norte de Israel, numa planície chamada Esdraelon. Era um vale, tá, gente? Era um vale. E esse vale era um canal natural por onde se faziam as invasões ali da Palestina. Vou mostrar aqui para vocês nessa fotinha. Vocês estão vendo onde está a palavra Megido? Aqui era o vale, tá? Megido, não existe monte, gente, de Megido. Megido é um vale. E por que que chama monte de Megido? Existe uma coisa bem importante na cultura do Oriente, que é modificar o nome de acidentes geográficos baseado em locais próximos a eles. Vou dar um exemplo. O famoso Mar da Galileia também é chamado de Mar de Tiberíades. Por que Mar de Tiberíades? Por causa da cidade de Tiberíades, que está às margens desse mar. Ok? Então, na Bíblia, você vai ler tanto o Mar da Galileia quanto o Mar de Tiberíades. Então, quando a gente pensa em monte de Megido, eu posso estar falando de um acidente geográfico que teve o seu nome modificado por causa dessa localização perto. E aí, o monte pertinho aqui dessa localização é exatamente o Monte Carmelo. Tá, gente? E o Monte Carmelo, na Bíblia, ele tem uma importância muito grande.
muito grande. Por quê? Foi no Monte Carmelo que aconteceu a famosa batalha de Elias contra os profetas de Baal. Elias mandou Acabe juntar todo o povo de Israel e juntar todos os profetas de Baal e todos os sacerdotes de Baal, e eles se uniram todos no Monte Carmelo e lá, durante o dia inteiro, eles batalharam espiritualmente, né, gente? Vocês se lembram disso? Para ver quem era o Deus Todo-Poderoso que conseguia queimar os sacrifícios. E a gente sabe que os profetas de Baal, os sacerdotes, clamaram o dia inteiro e o altar de Baal permaneceu intacto, não foi queimado. Mas o altar que Elias erigiu, quando Elias fez a oração, o que aconteceu? Desceu fogo do céu e consumiu. Então, a batalha, né, espiritual que aconteceu nesse Monte Carmelo, tá? Que a gente poderia dizer que seria um acidente geográfico, tá? Que poderia ganhar o nome de Monte de Megido. Ela é o que lança luz para a gente saber que lugar é esse. Armagedon, que lugar é esse? Aí a gente pensa assim, mas será que o que a Bíblia está dizendo é que as forças do mal vai juntar todo mundo lá na Palestina? Vamos lembrar que a sexta praga ela tem um caráter é, é, desculpa, eu esqueci a palavra. É figurativo, ok? Vamos lembrar que é figurativo e aí a gente vai lembrar o seguinte: no Vale de Megido aconteceram algumas das batalhas mais importantes do povo de Israel, tanto deles perderem quanto deles ganharem. Por exemplo, quando Baraque e Débora lutaram contra os inimigos, eles ganharam, foi no Vale de Megido. Quando Saul lutou contra os filisteus e perdeu, foi no Vale de Megido. O rei Josias morreu nessa batalha do Vale de Megido. Então, são várias batalhas que aconteciam nessa região. Mas a batalha que a gente vê se aproximando do fim dos tempos, ela não é uma batalha física, ela é uma batalha espiritual. Por isso que João ele mistura um lugar físico onde aconteciam batalhas físicas com um local onde aconteceu uma batalha espiritual. O Vale de Megido, batalhas físicas. O Monte Carmelo, batalhas espirituais. É como se João estivesse dizendo assim, gente, presta atenção no que eu estou dizendo para vocês, que a última batalha deste mundo, ela não é uma batalha física, ela é uma batalha espiritual. Outra coisa, Apocalipse 16, do verso 12 a 16, você não vê guerra acontecendo. Você vê a preparação para a guerra. Olha o que diz o verso 16. Então se ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Eles se ajuntaram. Aí nós vamos ver cenas dos próximos capítulos, porque essa batalha, gente, não acontece na sétima praga. Ela só vai ser descrita em Apocalipse 19. E a gente vê que realmente é uma batalha em que Miguel, o grande príncipe, o salvador dos filhos do seu povo, é ele que vem do lado do nascimento do sol e ele vem para libertar, né, o povo de Deus e para destruir finalmente todo esse conglomerado do mal chamado Babilônia, ok? Então, quando disserem Armagedon, você já lembra, é aquela figura que João usa, Armagedon, monte de Megido, mas não tem esse monte na Bíblia, não tem esse monte em lugar nenhum, esse monte não existe, mas qual era o monte que estava perto? Monte Carmelo, onde aconteceu a batalha de Elias contra os falsos profetas, os profetas de Baal, ok? E eu de propósito deixei a sétima praga
para a próxima aula como uma introdução de Apocalipse 17, tá bom, gente? De propósito mesmo, a gente até passou do tempo, porque foram 2 capítulos hoje, só tá faltando os últimos 4 versinhos, ok? Vamos então fazer oração para a gente poder terminar. Querido Pai de amor que estás nos céus, muito obrigada, Senhor, porque a tua palavra não deixa dúvidas, Pai, que nós podemos fazer parte de um grupo que cantará vitorioso sobre o mar de vidro, que cantará vitorioso sobre as tuas maravilhas, sobre os teus feitos, sobre como tu és justo. E nós podemos fazer isso, Pai, porque a vitória já é sua. Nós podemos fazer isso porque o teu Santo Espírito revelou ao profeta João que tudo já está determinado e que o final da história desse mundo, Senhor, ela pode ser assustadora para alguns, mas para aqueles que estão em Ti, eles são realmente um momento de libertação, de alegria, de exultação, porque finalmente o bem e o amor venceram. Querido Pai, nos ajude a aceitar o Teu Cordeiro todos os dias, para que possamos estar do lado vitorioso, para que possamos estar do lado daqueles que venceram por causa do sangue do Cordeiro. Obrigada por tudo, dê-nos uma boa semana, em nome de Jesus. Amém.